Primeiro livro de Crônicas, a partir do versículo 1. Aqui Davi, ele vai começar a dar orientações ao seu filho Salomão sobre a construção do templo. E aqui ele começa ali os preparativos para esta construção. E ele diz assim: então disse Davi, este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Então Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel. E dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho, Salomão, é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso, deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus, mas veio a mim a palavra do Senhor. Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra do meu nome. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Uma pausa aqui. Por que eu quis ler, todos esses versículos? Para que pudéssemos entender juntos. Davi, ele tinha um sonho, ele tinha um propósito. E Deus, então, falou com Davi. Ele queria muito construir. Mas Deus aparece ali para Davi e fala para ele: olha, você não pode construir esse templo, porque você fez muitas guerras, muito sangue. Mas eu vou realizar esse teu sonho, esse teu desejo. Eu te prometo que eu serei com essa pessoa que você vai construir. E ele fala com quem ele seria para construir o templo. E eu fico imaginando, Davi ali recebe a notícia: não vai ser eu, mas Deus prometeu que ele vai permitir que esse templo seja construído. Dá uma promessa para ele. Mas ao receber essa promessa, Davi ainda não tinha Salomão. Salomão ainda não tinha nascido. Irmãos, essa mensagem, essa passagem, realmente eu confesso para vocês que na minha cabeça, no meu entendimento, quando eu sempre li essa passagem, eu tinha para mim que Deus deu essa promessa para Davi já com Salomão, já vivo. Quando sempre falava que Deus falou assim para Davi: ó, você não vai construir, mas o seu filho, Salomão já estava ali.
Mas ontem à noite, quando eu estava lendo, meditando sobre essa passagem, eu estava procurando uma outra coisa, falar sobre outro assunto que fala sobre essa passagem. E aí eu comecei a ler e eu falei, nossa Deus, tanto tempo pregando, irmãos, eu até peço desculpas, né? Mas foi algo que na minha cabeça, às vezes a gente lê com tanta rapidez, a gente com tanta pressa, porque vários livros vão falando, né? Falam um pouquinho sobre o templo, sobre Salomão, sobre Davi. E às vezes foi deixando despercebido, e às vezes a gente ouve também, às vezes eu ouvi já pregadores falando, né? Ali falava Salomão e tal. E a gente tem que mergulhar e estudar, ter a gente no nosso estudo. E ali ele mostra, ele prova quando ele vai falar para Salomão, que ele manda chamar Salomão para lhe dar instruções sobre esse templo. E ele conta para Salomão, ele fala, olha filho, né? Ele fala aqui, ó, né? Ele conta aqui. Ele diz, mas veio, ele chama, né? No versículo 7 ele diz, dizendo, meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao teu nome, ao nome do Senhor, meu Deus. Mas veio a palavra do Senhor. E aí no versículo 9 ele fala, mas você terá um filho, que será homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. E seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado. Davi tinha um sonho, tinha um propósito. Assim como eu, você, todos nós temos propósitos. Davi tinha uma visão. Eu vou fazer assim, 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 assim. Mas Deus aparece para ele. E fala para ele, olha, você vai realizar esse sonho, mas não vai ser na visão que você está imaginando. Vai ser diferente. Mas eu vou realizar. Deus, ele não mudou, mas ele alinhou o sonho de Davi, o propósito do coração de Davi, com o propósito de Deus. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Deus, eu tenho um sonho, eu tenho um propósito. Eu apresento a Deus. Davi apresentou a Deus. Porque ele falou com o profeta, ele tinha falado com o profeta, ele falou assim, eu quero construir. E o profeta naquela empolgação falou, constrói. Se você for procurar a história depois, se for ler, você vai ver que o profeta se antecipa, né? Ele fala assim, constrói. Mas aí depois Deus fala, ó, vai lá e fala para Davi que ele não pode. Não vai ser ele, vai ser o filho dele. E muitas vezes nós temos que estar preparados. Deus, eu tenho esse propósito, eu estou apresentando ao Senhor, mas alinha a tua visão. Seja do seu jeito. E o que eu acho lindo, irmãos, que quando Deus falou para Davi, olha, não vai ser você, vai ser o seu filho. Eu vou te dar um filho. Ele vai se chamar Salomão. Ele vai trazer paz. E além de você realizar o teu sonho, eu estou dando uma promessa, porque vai ser um reinado de paz. Salomão não enfrentou guerras. Aquilo que Deus, quando a gente alinha o nosso propósito com Deus, Deus ele está à frente. Ele está à frente. É aquele negócio que fala assim, a bênção de Deus ela enriquece e não acrescenta dores. Deus vai alinhando. E então eu fico assim, eu comecei a imaginar, falei, nossa Deus, Davi. E dá a entender que quando ele chega ali, manda chamar Salomão e conta para ele, eu fico imaginando que Davi ficou guardando esse sonho, esse propósito, esse desejo no coração dele durante anos. Mas ele não ficou calado de mãos atadas. Você, como a gente leu o começo, mostra que Davi, ele não ficou esperando a promessa acontecer de braços cruzados. Ele não podia construir, mas isso não impediu ele de se preparar para a promessa ser cumprida. Muitas vezes nós temos sonhos e propósitos, e Deus fala, eu vou realizar. E a gente fica de braços cruzados. Quando acontecer, eu me preparo. Não, Davi foi se preparar antes. Deus me deu um propósito, me deu uma promessa que eu vou ser pastora. Que eu vou ser levita. Às vezes as crianças, né? Falando um pouquinho aí dos jovens. Mas o que eu tenho feito para que quando isso acontecer, eu tenho me preparado?
O médico, Deus me deu um sonho, né? Eu vou ser médica. Ela fica esperando simplesmente o certificado dela cair na mão dela? Não, ela vai estudar. Ela vai para a faculdade. Ela vai ser preparada para que aquilo se cumpra. Não é porque Deus falou para ela, eu vou te fazer um médico, eu vou te fazer uma professora, eu vou te fazer um advogado, assim por diante, que eu vou ficar de braços cruzados e esperar aquele diploma cair em cima de mim. E eu dormi e acordei médico. Né? Eu dormi, acordei. Não, eu tenho um sonho, então eu vou me preparar para esse sonho. Davi começou a se preparar. A Bíblia fala que ele começa a juntar ferro, bronze, cedro, madeira. E eu gosto muito de viajar na história. Eu comecei e falei, Deus, e as pessoas? Porque dá a entender que Davi só revelou os seus sonhos, aquilo que Deus tinha falado com ele, no momento certo. Quando Salomão ainda era jovem, mas já estava numa certa idade. E eu fico imaginando todo mundo olhando Davi acumulando ouro, acumulando prata, acumulando ali madeira, bronze, ferro. Será que ninguém falou assim, acho que Davi está ficando meio maluco mesmo, por causa da idade. Porque está acumulando tanto ouro, está acumulando tanta madeira. O que ele vai fazer? Irmãos, cuidado, quando Deus te dá uma promessa, cuidado. Não sai entregando para todo mundo, não. Não sai revelando o seu sonho, o seu propósito, que Deus entregou no teu coração para todo mundo, não. Tem pessoas que Deus ele vai dar direção para você contar. Tem pessoas, muitas vezes tem casos que Deus vai falar, fica quieto. É eu e você. No momento certo você vai revelar. Salomão era parte da promessa. Mas ali dá a entender que só no momento certo Davi revela a Salomão. Davi revela. Salomão nasceu para aquilo. Deus enviou Salomão justamente para construir esse templo. Para Deus. Mas Davi foi preparando. Sem Salomão perceber, eu ficava imaginando, Davi olhando para Salomão, isso filho, cresce. Cresce porque eu não vejo a hora de ver essa promessa se cumprir. Vai crescendo meu filho, vai aprendendo de Deus. E as coisas iam acontecendo. A vida dele, Davi continuava. Ele continuava em guerras. Ele continuava exercendo a função dele de rei. E ele olhando para Salomão e enxergando a promessa. Irmãos, comece a olhar com a visão de Deus. Eu não estou vendo ainda físico, mas eu já estou sonhando com ela. Eu já estou aqui me preparando para ela. E eu vou preparar também os meus para desfrutar dessa bênção, dessa promessa. E ele começa então a falar ali para Salomão. Eu fico imaginando Salomão ouvindo e falou, nossa, eu nasci com propósito. Irmãos, você nasceu com propósito. Assim como Salomão, nós nascemos com um propósito de Deus para a nossa vida. E Davi chama ali seu filho e fala, vem cá. E ele começa a dizer, a contar para Davi. Olha, eu queria muito construir, eu tinha um desejo de construir um templo, mas Deus falou que não seria comigo, seria com meu filho. E esse filho é você, filho, Salomão. E ele começa ali a dar direções para Salomão. Né? Ele diz aqui no 10, é ele que vai construir um templo em honra do meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Irmãos, olha que lindo. Salomão estava sendo chamado de filho de Deus. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. Lembre-se disso. Você não é qualquer um. Deus não te colocou neste mundo só para você cumprir um propósito. Para glorificar o nome dele. Mas você foi colocado para ser filho. Para ser filho. E ele fala. Mas ele agora começa a dar orientações para Salomão. Antes de construir esse templo. Antes de colocar em prática ali aquele propósito do coração, um desejo do coração do seu pai. E ele fala, agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme Ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento,
para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando Ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. E olha o que ele fala para seu filho: seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime. Com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro. Irmãos, é ouro. 3.500 toneladas de ouro. Veio que eu comecei a imaginar, falei, Deus, eu fico só olhando os servos, os empregados de Davi, só olhando ele armazenando. Ele armazenando, e ele preparando homens, e ele contratando homens, mas o que esse homem vai fazer? Eu comecei a imaginar, eu falei, Deus, acho que muitos ali queriam falar, gente, senta logo Davi, porque ele não está mais raciocinando, não. Irmãos, as pessoas vão ver você se capacitando, você meditando, você lendo, você se preparando, vão dizer, mas para que ele está fazendo tudo isso se ele nem tem uma posição? Porque diante de Deus você já tem essa posição. Diante de Deus você já tem. E ali ele foi preparando, e ele vai dizendo, com muito esforço providenciei para o templo 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e tanto bronze e ferro que nem dá para calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Olha só. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho. Deus não só cumpre a promessa e Ele te usa, como Ele também levanta pessoas que vão estar junto com você para que esse propósito, esse sonho seja realizado. É Ele quem prepara, é Ele quem escolhe as pessoas. Você é empresário que quer abrir tua empresa. Antes de você contratar qualquer funcionário, ore a Deus. Ore ao Senhor, Ele vai te dar cada empregado. Cada detalhe. Se você for ver, Deus Ele prepara todos. Aqueles que vai cuidar da pedra, aqueles que vai cuidar do bronze, aqueles que vai cuidar da madeira. E Ele também prepara os líderes, que eram 3.000 e poucos líderes, só para poder administrar os empregados. Irmãos, olha o tamanho dessa empresa. Olha o tamanho para aquela época. Só de líderes, para cuidar dos empregados, para que a obra fosse feita, eram 3.000 e pouco. 3.000 e pouco. Só de líderes, só de chefes. Fora os empregados. E ele fala... Peraí, que o celular aqui subiu. Eu parei no 15, né? Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho. Em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho. Salomão ia só ficar olhando? Não. Ele falou, já preparei tudo, mas agora faz a sua parte. Deus, Ele realiza o sonho, Ele realiza o propósito. Ele prepara pessoas para estar junto, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Comece o trabalho. Seja forte, seja corajoso e comece. Comece. Não fique parado. E ele diz, Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem o seu filho Salomão. E disse ele, certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês. Isso ele está falando já para todos ali, que estavam ali no meio daquela obra. Certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês e lhes concedeu paz. Pois Ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem ao Senhor, para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus, para dentro do templo que será construído em honra do nome do Senhor. Irmãos, ontem à noite, quando eu estava meditando, esse versículo ele queimou de tal forma no meu coração, de tal forma, que eu falava, Deus,
para mim buscar o Senhor, eu tenho que primeiro consagrar o meu coração e a minha alma. Não é simplesmente buscar ao Senhor. É sério isso. Eu falei, Deus, é muito sério. Às vezes nós buscamos a Deus, irmãos, de qualquer maneira. Nós buscamos a Deus sem consagrar o nosso coração e a nossa alma a Deus. Antes deles começarem a obra, de começarem a exercer aquela função, a edificação, a construção daquela obra, Davi disse para eles, consagra. Ele disse, consagra o seu coração. Aqui, ó, agora, consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor. Nas outra versão está escrito, vou ler aqui pela minha, da Bíblia aqui. Ele diz, disponde, pois agora o vosso coração e a vossa alma para buscares ao Senhor, vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário. Primeiro, antes deles se levantar e edificar aquele santuário, começar a obra, eles tinham que primeiro consagrar o seu coração e a sua alma ao Senhor. E aí então buscar a Deus. E eu falei, Deus, o que é despende? Quer dizer colocar, separar. O que é consagrar? Deixar algo exclusivo, consagrado, é separado para Deus. Separado. E hoje de manhã, quando eu estava ministrando, que eu falei que Deus começou a ministrar no meu coração algo mais, o Espírito Santo me levou para Coríntios, aonde lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala que, Paulo ele fala ali à igreja de Coríntio, ele fala, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Eu falei, Deus, hoje nós somos realmente o templo de Deus. E eu falei, nós somos o templo, Senhor. Só as pessoas falaram assim, não para aí. Vocês são um templo. Mas não existe templo. Mas Deus, para poder habitar e se manifestar, é preciso não só o templo, é preciso o altar. É preciso o altar. Não existe templo sem altar. Na hora que eu estava ministrando, eu falei assim, ele falou, vós sois o templo. Hoje vocês são um templo. Eu falei, amém, Jesus, nós somos o templo. E ele falou, cadê o altar? Cadê o altar? Abraão, por onde ele passava, eu lembro dessa palavra que o nosso pastor pregou. Por onde ele passava, a primeira coisa que ele fazia ao pisar naquela terra, ele levantava um altar. O único lugar que ele não levantou altar foi o Egito, e foi onde o povo de Deus se tornou escravo. Será que as áreas da nossa vida, antes de você começar a trabalhar aquela área da tua vida, ou levantá-la, você levantou um altar a Deus? Você consagrou um altar ao Deus vivo naquela área? Antes de se levantar e começar a edificar, a construir aquele templo, Davi ordenou, consagra o seu coração e a sua alma. Porque o nosso coração e a nossa alma é o altar de Deus. O nosso coração e a nossa alma é o altar. As nossas emoções são o altar de Deus. Para quê? Para que a gente possa, nós somos o sacrifício vivo. É entregar a Deus, eu entrego as minhas vontades, a minha carne, os meus desejos, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos a Ti. Qual era a função do sacerdote quando entrava ali diante do altar e ali fazia ali o sacrifício? Hoje nós somos o sacrifício vivo, até hoje, sempre. Então levante um altar a Deus. Deus, eu vou construir uma empresa, eu vou levantar uma empresa. Mas antes de eu levantar uma empresa, eu levanto um altar ao Senhor. Deus, eu vou constituir uma família. Mas antes de eu me casar, antes de eu constituir uma minha família, primeiro eu levanto um altar ao Senhor. Sabe para quê? Para depois aquela área da nossa vida não se tornar escrava. Não se tornar escrava. Às vezes tem áreas da nossa vida que estão escravas. Porque talvez lá atrás não foi levantado um altar antes ao Senhor. Porque não existe templo sem altar.
Não existe. Davi disse para eles, não foi só para Salomão. Ele disse para todos que estavam envolvidos. Consagrem o coração e a alma para buscar. Isso não serve só nas áreas da nossa vida, mas o nosso eu com Deus. Nosso ser com Deus. Deus, eu consagro meu coração e a minha alma a Ti. A Ti. Aonde está o meu templo? Aonde está o meu altar, perdão? Porque eu estava até conversando com o irmão um pouco antes e eu falei, nós somos o templo do Espírito Santo, glória a Deus, isso é lindo e maravilhoso. E habita dentro de nós o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele conhece a Deus. Você lá em 1 Coríntios capítulo 2 mostra que o Espírito conhece a Deus, o Espírito Santo. E ele então, ele vai nos revelando aquilo que Deus quer entregar para a gente. Ele vai nos dando entendimento, vai nos revelando. E além disso, o Espírito de Deus, ele tem todo o poder. Ele tem os dons, fala os dons do Espírito Santo. Ele tem todos os dons. Todos os dons que você deseja, por isso que nós temos que buscar os dons, porque eles estão dentro de nós, através do Espírito Santo. E o Espírito de Deus tem todo o poder, ele tem o poder. Ele se manifesta através de nós, Jesus se manifesta através de nós, curando, libertando, sarando. E porque às vezes esse poder fica limitado, parece que não acontece. Não. O que às vezes impede foi aquilo que Deus falou hoje de manhã. Tem o templo, mas às vezes não tem o altar. Deus só vai se manifestar se tiver um altar. Então levante um altar na sua saúde, levante um altar nas suas finanças, levante um altar na sua família, levante um altar na sua vida conjugal. Levante um altar em todas as áreas da sua vida. Não deixe nenhuma sem altar a Deus. Nenhuma. Para que o Espírito Santo ele possa se manifestar. E ele foi falando mais e foi dizendo, olha, às vezes tem altar, mas esse altar não está consagrado a mim. Está consagrado a deuses estranhos. Ali também não se manifesta. Mesmo sendo templo. Mesmo tendo altar. Mas esse altar não está 100% para Deus. Está dividido. E ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Ou você serve a mim, ou você serve ao mundo. Ou você serve a mim, ou você serve ao mundo. A quem nós temos consagrado o nosso altar? Do que estamos ali colocando no nosso altar, em cima desse altar? Não é tudo que pode ser colocado no altar. O sacerdote não podia colocar tudo no altar. Tinha partes ali do sacrifício do animal que ele não podia colocar no altar. Tinha coisas que ele não podia colocar. E muitas vezes nós temos levado para o altar de Deus coisas que não são agradáveis a Ele. Através do que ouvimos, do que assistimos, do que vemos. O que estamos levando às vezes para o altar? Pastora, eu santifiquei meu altar ao Senhor. Meu coração, minha alma é dele. Mas às vezes estamos levando coisas que não são agradáveis a Deus para esse altar. E Deus não está recebendo. Não está recebendo. Somos templo, mas tem que ter altar. E tem que ter altar consagrado ao Senhor. Consagrado. Ele apenas ali não disse ali para aqueles homens, olha, buscai o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Jeremias fala, acho que é 29:13, ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. De toda a tua alma. Mas Davi nos mostra que não é só buscar. Esse buscar quer dizer de toda a sua alma, de todo o seu coração. Quer dizer consagrar Ele antes. E aí você busca. Às vezes estamos buscando resposta, estamos buscando milagre, buscando algo em nossa vida e não estamos recebendo.
porque não temos consagrado aquela área do Senhor. Não entregue. Que hoje o Espírito Santo, o nosso Deus, Ele possa alinhar essa visão, possa alinhar ali a nossa vida. E possa alinhar esse altar. Limpá-lo. Reconstruí-lo. Às vezes tem altares quebrados. Por feridas, por mágoas, por tristeza, decepções. E Deus não tem conseguido mais se manifestar como se manifestava. Então levante. Levante ali diante de Deus. Consagra esse altar ao Senhor. Consagra esse coração, a sua alma, suas emoções, seus pensamentos, todas as áreas da sua vida. Para Deus, eu consagro todas. Se ficou alguma área da minha vida que não foi levantado um altar ao Senhor, meu Deus, hoje eu levanto a Ti. E que a partir de hoje o Senhor possa reinar em cada área da minha vida. Que o Senhor possa se manifestar em cada área da minha vida. Que se tinha alguma área minha que estava prisioneira, ela vai ser liberta hoje, em nome de Jesus. E que esse mês, hoje, seja um começar de uma vida livre para o manifestar de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E só para a gente encerrar, lembre-se, né, nós falamos, você, eu tenho certeza que tem propósito, tem promessa, tem sonhos. Todos nós viemos aqui com o propósito de Deus. Mas além de termos propósito, nós somos escolhidos para sermos filhos. Quando você recebe uma promessa, você recebe ali o propósito de Deus. Não fique parado até que ela se cumpre. Comece a se capacitar, comece a se preparar. Davi foi se preparando. Lembre-se, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Depois ele fala, guarde todas as leis, tudo aquilo que Deus te ensinou, que você aprendeu dentro do seu coração. E não se aparte dela. E consagre o seu coração, a sua alma, para poder buscar ao Senhor. Às vezes temos buscado e não temos achado, porque às vezes não temos consagrado antes. Pastor, eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho acordado de madrugada. Eu tenho feito de tudo que eu aprendi até hoje, eu tenho feito. Não estou no pecado, não enxergo um pecado. Às vezes é hora de nos perguntar, será que estou buscando sem consagrar? Consagra. Vamos só ler novamente esse versículo. E aí nós vamos orar. Agora, consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor. E aí só depois, ele diz, comecem a construir o santuário de Deus. Consagre antes. Você tem um sonho? Você tem um projeto? Você tem uma promessa? Apresenta a Deus hoje. Deus, está aqui o meu sonho. Está aqui meu projeto. Mas antes de eu começar a tomar qualquer atitude, seja ela mais simples, primeiro eu consagro a Ti. Consagra, não espera. Um exemplo, um apartamento, quando você vai comprar, muita gente compra lá na planta, né? Depois que vai levantar o prédio. Já pega aquela planta, aquele contrato que você comprou e já consagra ao Senhor. Não espera ali aquele apartamento ficar pronto, para você ir lá e já consagrar e já entregar para o Senhor. Já levanta um altar para Deus, desde a planta dele. Já levanta, Deus está aqui. Mas eu já levanto um altar ao Senhor, porque aqui, através dessa obra, desse apartamento, deste carro, através disso que eu estou fazendo aqui, o Senhor vai ser exaltado. Porque templo, altar é isso, é adoração, é entrega, é para Deus. O templo era para quem? Para Deus. O seu trabalho, a sua empresa, o seu casamento, o seu filho, as suas finanças, a sua saúde é para Deus, para glorificar o nome de Deus. Quando nós entendemos isso, a gente recebe saúde, a gente recebe
ali poder, a gente recebe prosperidade. Em nome de Jesus, amém?